tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Mesquita, eu sou especialista técnico da Dow, especificamente na área de biocidas e preservantes. Queria agradecer a oportunidade, a Lubigrax, a Dow, a Brenta, de estar aqui. É uma grande honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema, às vezes complexo, às vezes não tão entendido, mas tão importante nessa indústria de fluidos de metalworking, que é a contaminação microbiana, os biocidas e a preservação, né? Os problemas que isso podem trazer para um fluido, para a indústria, e as soluções, quais os produtos, o que a gente tem para oferecer para ajudar vocês a combater esse problema. Antes de entrar um pouquinho nos preservantes, nos produtos, no tema em si, comentar um pouquinho dentro da Dow, a Dow DuPont agora, a gente está nessa divisão de controle microbiano. A gente tem como princípio, dentro dessa divisão, sempre buscar produtos e soluções para o controle de micro-organismos, né, nocivos e perigosos, seja para a saúde humana, seja para o ambiente, seja para o processo, micro-organismos que podem trazer problemas para a indústria de forma geral. Isso através da prevenção do crescimento desses micro-organismos e consequente preservação tanto dos materiais quanto dos processos produtivos, garantindo a integridade do produto e das instalações também. E, além disso, a gente tem uma grande preocupação, que é de utilizar sempre tecnologias degradáveis, não persistentes e não acumulativas, justamente para não causar danos nem ao produto, nem ao processo, nem ao meio ambiente, nem para a sociedade e a biodiversidade. É uma preocupação muito grande dentro da Dow, trabalhar com tecnologias mais sustentáveis e que causem menos danos às pessoas e ao meio ambiente. Um pouquinho sobre os fluidos de corte, né? Vocês trabalham nessa área, são os técnicos que conhecem muito mais do que a gente, mas basicamente os fluidos são utilizados para refrigeração, lubrificação, arrastar área de corte e proteção contra a oxidação e corrosão. O controle microbiano entra justamente para garantir que o fluido mantenha essas características, né, que o fluido tenha a sua função preservada durante o tempo de vida útil. A contaminação pode trazer alguns problemas, que eu vou exemplificar aqui, mas que vai reduzir a qualidade e o tempo de vida desse fluido de corte. Então é bastante importante você ter um controle microbiano efetivo nisso daí. Tem um esquema bem simplificado, né, o fluido concentrado, né, o óleo concentrado. Normalmente os problemas começam quando a gente faz a diluição de 3 a 5% em água, e isso aqui entra no sistema e fica recirculando. Essa diluição, você está inserindo água no processo, a água é a principal componente para ter existência e o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, e essa recirculação constante também. Você vai formar biofilme, vai começar a criar micro-organismos que vai se instalar no seu sistema e no seu processo produtivo. E de onde vem essa contaminação? Primeiramente, pode vir da própria água, a mesma água nova que usa, independente se é água de poço ou água da rede que venha tratada, pode vir com algum nível de contaminação. Normalmente se vem baixo, mas ao longo do tempo do processo da recirculação, esse problema vai se agravando com o tempo. Contaminação ambiental, sabe, as plantas, elas não são plantas estéreis, não são para ser uma indústria farmacêutica ou alimentícia, então tem contaminação que vem pelo ar, as pessoas, o processo, às vezes faltas de conhecimento de boas práticas de fabricação, alguns conceitos básicos que podem trazer contaminação ao processo. E o próprio processo em si pode ser uma fonte de recontaminação. Quando a gente tem formação de biofilmes o que é? Nada mais que as bactérias que vão aderir a qualquer superfície, pode ser bombas, filtros, tubulações, tanques, elas aderem nessa superfície, vão produzir uma matriz polissacarídea que vai fortalecer essa fixação na superfície, e esse biofilme ele vai ficando mais maduro com o tempo, ele vai ficando cada vez mais maduro, chega uma hora que ele mesmo começa a liberar os micro-organismos e as bactérias para o meio. Então, a contaminação que vem do meio adere à superfície, forma o biofilme libera mais contaminação, que vai aderir a outras superfícies e acaba formando um círculo vicioso. Então a gente tem que combater a preservação inicial, mas evitar a formação de biofilme, e quando já tem biofilme, combater para eliminar isso daí, para você não ter uma fonte de contaminação constante no seu processo. Bom, falei um pouquinho da contaminação, da onde vem, que a gente tem no processo. Os fluidos, os óleos, eles são suscetíveis à contaminação. A gente tem água, tem ar, tem as fontes de contaminação, mas o que isso pode trazer efetivamente de problema para a gente, para o processo produtivo? Primeiramente, geração de odor. As bactérias, os micro-organismos, quando crescem, eles vão liberar ácidos orgânicos no meio, vão liberar gás sulfídrico, o H2S, no caso de bactérias sulfato-redutoras,
Isso aí traz, além do mau odor, da parte desagradável do problema, pode ter um problema de saúde também, principalmente o H2S, o gás sulfídrico. Ele é tóxico para o ser humano, em concentrações bastante altas pode inclusive levar à morte de uma pessoa, isso em casos bastante críticos. A gente tem alguns casos, alguns micro-organismos específicos que crescem nesse ambiente e podem causar doenças para as pessoas, para os operadores que trabalham na fábrica. A gente tem como exemplo micobactérias e legionela, que podem trazer problemas pulmonares e respiratórios, ou endotoxinas, que são toxinas produzidas por micro-organismos, bactérias ou principalmente fungos, que vão causar, caso entre em contato, pode causar problemas de doença para as pessoas que trabalham nesse processo. A formação de biofilme, que eu já comentei, além de ser uma fonte de recontaminação constante do seu processo, ela pode levar à corrosão microbiana. A gente chama de corrosão microbiana, influenciada pela contaminação microbiana. O próprio biofilme ele vai concentrar a contaminação e formar a contaminação por pits, que são pequenos furos na placa. Então você tem a perda da integridade do seu processo, da sua planta, de uma tubulação, de um tanque, você reduz a vida útil do seu asset da sua planta. E a redução de performance do próprio fluido, né? A contaminação do fluido, a contaminação pode quebrar a emulsão, trazer a queda de pH e reduzir a performance do seu processo. Então vai perder o poder de lubrificação, de resfriamento, diminuir a vida útil e a qualidade do produto que você está comprando. Com isso você vai precisar do quê? O maior tempo o tempo de troca entre o fluido, quando você tem contaminação, quando tem biocida ou não, ele altera. Quando você trata adequadamente o seu processo, você tem um tempo maior de troca desse fluido. Então você tem um ganho financeiro. A gente costuma dizer que gastar com biocidas não é um gasto que você tem, é um investimento. Você compra o biocida, põe no seu processo, mas no fim você acaba ganhando com o maior tempo de troca entre o fluido, então acaba gastando menos fluido, gastando menos águas. Esse fluido que tem que ser trocado, ele tem que ser ir para disposição ou para tratamento, disposição, incineração, dependendo do processo. Você tem uma troca maior, você tem um menor volume de fluido para encaminhar para disposição. Menor custo de manutenção, justamente pela parte da corrosão microbiana que você evita com o uso correto do biocida e o tratamento correto, e evita parada de sistemas, troca de filtros, a parte de manutenção acaba ajudando bastante. Isso, como consequência, leva a maior sustentabilidade do seu processo, porque você consome menos água, consome menos fluido para disposição, sem falar da parte da saúde, que a gente já comentou. Então, você vai evitar que seus funcionários estejam expostos a micro-organismos patogênicos que causam doenças no processo. E como fazer para proteger seu fluido? Aqui eu falei bastante da contaminação, dos problemas que traz, só coisa ruim até agora, né? Mas vamos falar um pouquinho como que a gente pode fazer para resolver isso, para ajudar vocês, para ter um processo muito bem controlado, sem um problema de contaminação. Primeiramente, a qualidade do fluido, independente se é sintético, semi-sintético, mineral, puro, solúvel. Teve palestras aqui hoje que falaram de fluidos, que a adição de alguns aditivos diminui a suscetibilidade de contaminação do fluido. A gente tem fluidos mais resistentes, menos resistentes. Então, a escolha de um fluido de qualidade é muito importante. A segunda etapa vem na preservação, ou seja, a adição do biocida, seja ele no concentrado ou no diluído, já no tank side. Não só a escolha de qual biocida você vai utilizar, mas também qual a dosagem que vai ser utilizada, a frequência que você vai dosar, de quantos em quantos você tem que fazer uma adição desse produto no sistema, e principalmente compatibilidade do biocida com o fluido, a pH e temperatura do sistema, que influi bastante na eficácia dos biocidas. E um terceiro ponto bastante importante é o monitoramento e a sanitização. A gente tem um fluido de qualidade, escolheu um biocida de qualidade, determinou a dosagem, a frequência, a gente tem que monitorar para ver se na prática está realmente funcionando. Na prática tem muitas outras variáveis que no laboratório a gente não consegue controlar todas, então fazer um monitoramento, fazer uma validação de planta, ter treinamento e conscientização dos operadores para melhorar um pouquinho a qualidade da produção, e um programa de sanitização. Ele pode ser ou preventivo ou corretivo, dependendo do estado que está a produção, mas de tempos em tempos é importante fazer essa parada, quando for trocar o fluido, fazer uma sanitização no sistema para eliminar o biofilme que pode ter se formado ou que está no começo do processo de formação. Então, ter um programa estabelecido de sanitização também aumenta a qualidade do seu processo produtivo como um todo.
Agora vamos entrar um pouquinho mais específico nos biocidas. Aqui, tanto para preservação ou para sanitização, a Dow tem soluções para esse processo, para essa linha, seja no concentrado, no tankside, ou para sanitização. Aqui é parte do portfólio dos produtos que a gente tem, para dosar no concentrado, em tankside ou em sanitização. Tem outros produtos, aqui é parte do nosso portfólio. E eu vou falar aqui um pouquinho mais de detalhes de alguns deles, especialmente o Bioban P1487, o Cordex LX5000, o Bioban O45, o TN50 e o Dawicil QK20, o Sunbury para sanitização. Falar um pouquinho das características dos produtos, onde pode aplicar, quais são os prós e os contras de cada um desses produtos. Primeiramente, o Bioban P1487, ele é uma mistura de morfolinas, né? Duas morfolinas distintas, aqui está a molécula delas. É um biocida voltado para o uso em concentrados, né? A gente usa somente para dosar no concentrado, para preservar, depois que diluir ele, para levar a preservação para o diluído, mas ele é aplicado no concentrado. Ele tem um amplo espectro de ação, então, contra bactérias, fungos, leveduras, e muito efetivo contra micobactérias. Tá? Micobactérias, a gente sabe que é um dos pontos fracos da triazina no processo, ela não acaba sendo mais resistente a micobactérias. Esse produto é bastante efetivo contra micobactérias. Então, ele traz uma proteção de longa duração, é bastante estável na presença de aminas, a gente sabe que essa é uma característica importante do biocida nesse mercado. Estabilidade de pH bastante boa também, de 6 a 11, ele não é sensibilizante, não causa problema de sensibilização para a pele, irritação. Tem um coeficiente de partição óleo-água bom, então depois que esse óleo é diluído para aplicação, ele consegue trabalhar nessa interface, né, da emulsão final e trazer efetividade também no final do processo. Totalmente livre de formaldeído, então ele não contém formaldeído livre, também não é doador de formaldeído. Tem aprovação EPA nos Estados Unidos, a gente sabe que o Brasil não é um mercado regulado, esse mercado não é regulado no Brasil, não tem proibição de ativos, mas os nossos produtos, a maioria deles tem aprovações internacionais nos países onde tem essa legislação um pouco mais rigorosa. Tá? Aqui no próximo slide tem um pouquinho sobre a eficácia. Aqui é a concentração mínima inibitória desse produto contra alguns micro-organismos, seja bactérias, fungos e até mesmo algas, menos comum, mas em alguns casos podem trazer problemas. A gente vê de 100 a 500 ppm para bactérias, fungos em geral com 1000 ppm controla bem, alguns precisam um pouco mais, vai até 2000, e algas bastante baixo. Então, um produto com espectro de ação realmente bastante amplo, bastante eficaz. E, como eu comentei, especialmente contra micobactérias, que é uma preocupação constante nesse mercado, ele vai muito bem. O próximo produto é o Bioban O45, ele é 45 de OIT, alquetil-isotiazolinona. Esse produto é especificamente fungicida, a ação dele é basicamente contra fungos, então a gente indica para aqueles clientes, aqueles que têm problema específico, pontual contra fungos, bastante crítico. Então a gente vai ver no próximo slide a eficácia dele, mas ele funciona em dosagens bastante baixas. A gente normalmente indica dosagem de 25 a 75 ppm de ativo, isso já calculado no diluído, né? E ele é compatível com os dois, com o concentrado e com o diluído, com o tankside, mas a concentração no diluído tem que ser por volta daqui, 25 a 75 ppm. Então, bastante baixa, considerando que é um produto 45%, a dosagem que você vai ter que adicionar é bem pequena para ter essa preservação. Estabilidade boa tanto em pH quanto em temperatura e também não gera formaldeído, não tem doadores de formaldeído na composição desse produto. Que a gente pode ver a mesma concentração mínima inibitória do produto, a gente vê que com 2 ppm ele controla praticamente todos os fungos, é uma gama muito grande, tem só um aqui que precisa de 8 ppm, tá? A gente trabalha com a dosagem de 25 a 75, então está bem acima da concentração mínima inibitória. Aquela concentração que parece bem baixa, ela vai ser bastante efetiva, especificamente contra fungos. Próximo produto, o Cordex LX5000. Esse é um produto 50% do MT, a metil-isotiazolinona. É um produto também de amplo espectro bastante grande de ação, extremamente efetivo contra micobactérias também. Então, a gente traz aqui, ele é mais voltado por tankside, né, já para o óleo diluído. Em alguns concentrados você pode dosar, mas não são em todos, porque é um produto, uma solução aquosa, então pode trazer alguns problemas de compatibilidade dependendo da formulação. Mas em alguns casos a gente já conseguiu estabilizar eles em concentrado também. Mas a principal aplicação é no tankside.
Então, ele efetiva contra micobactérias, contra as bactérias produtoras de endotoxinas e com ação muito boa para controlar a formação do biofilme. Ele consegue evitar a formação de biofilme de maneira bastante eficiente. Por ser um produto bastante concentrado, né, 50% de ativo, ele também funciona em baixas doses, 150 a 300 ppm de ativo, que dá 0,03 a 0,06% de produto, pensando no diluído também. Mais uma vez, não contém, não gera formaldeído, né, produto não traz nenhum problema, nenhuma preocupação do ponto de vista de saúde para nós, e aprovações globais, tanto no EPA dos Estados Unidos quanto na BPD, que é a regulação europeia. Então, um produto bastante consolidado nos mercados mais regulados. Aqui a gente fez um estudo de eficácia desse produto comparando com a triazina. Então, a gente pegou 12 fluidos diferentes, né, 12 diferentes tipos de fluidos já diluídos. A gente dosou 300 ppm do Cordex, né, do MT, e 1.500 ppm de triazina. E aqui a gente tem os dados de eficácia. Então, na barra azul aqui, produtos que tiveram redução maior que 90% da redução microbiana, maior que 99% e maior que 99,9%. A gente vê que ele foi muito mais efetivo que a triazina. A triazina, a eficácia está abaixo de 20% para os 3 critérios utilizados, enquanto aqui varia de 65% até 100%. E mesmo uma dosagem 5 vezes menor do que a triazina. Então, dosagem 5 vezes menor e uma eficácia bastante superior a todos nas mesmas condições de contaminação, de diluição do fluido, né? A gente vê uma performance muito, muito superior aqui. Próximo, o Keyton 886MW, esse específico para o Tankside. Ele é a mistura das duas isociazolinonas mais comuns, né, bastante comuns nesse mercado e outros mercados também, que é a clorometil e a metil-isociazolinona. É um produto concentrado, né, 14%, a gente conta no mercado versões a 1,5% e a 14%. Para esse mercado a gente divulga o 14%, para ter uma dosagem mais baixa, um custo de tratamento melhor na hora de aplicação. Também efetivo contra as micobactérias, produtoras de endotoxinas e fungos. Ele tem um espectro de ação bastante bom. A estabilidade de pH até 8,5, então se o pH é um pouco acima desse, você tem que fazer alguns testes para ver se ele não vai degradar, especialmente o CEMIT, né? O MIT é bastante estável em pH, mas o CEMIT acaba tendo algum probleminha de degradação. Produto totalmente base água, 0 VOC, também não gera formaldeído, com aprovações EPA e BPD. A gente fez o mesmo teste que a gente fez para o Cordex, a gente fez aqui com o Keyton 886MW, o resultado da triazina o mesmo, né? Também foram 12 fluidos, a eficácia abaixo dos 20%, enquanto com o 886W também na casa de 60%, 70% até 90%, dependendo do critério que a gente usa aqui. Aqui, considerando 25 ppm de ativo, tá? A triazina a gente manteve os 1.500, é o mesmo dado do outro gráfico, e aqui apenas 25 ppm de ativo, então concentração bastante baixa e uma eficácia muito superior, utilizando muito menos produto, muito menos ativo na preservação. Esse é um produto novo que a gente está trazendo para o mercado, o Bioban TN50. Esse a gente está trazendo para combater principalmente o uso de triazinas no Tankside, no produto diluído, né? Seria troca da triazina por ele tem em termos de eficácia bem parecida com a triazina, né? Ele funciona, é um produto concentrado, 50%, ele funciona assim como o doador de formaldeído, assim como a triazina, mas ele tem várias vantagens do ponto de vista de segurança de uso e ambiental desse produto. Ele é realmente um doador de formaldeído, ele vai liberando formaldeído, ele tem um teor de formal livre muito baixo, o produto tem menos de 1% de formaldeído livre e a liberação é gradual. No próximo slide eu entro um pouquinho em detalhes desse processo de liberação, mas ele vai liberando aos poucos. Qual a vantagem de você ter uma liberação gradual do formaldeído? Primeiro, você mantém sempre o teor de formaldeído livre bastante baixo, então não vai trazer os problemas que o formal traz, né, de ser carcinogênico, de ser agressivo para os trabalhadores, e dá uma preservação mais longa. A gente sabe que o formal ele pode ser volátil, né, quando está a temperatura mais alta, então se você tem um produto que libera, uma vez que diluído, ele vai liberar todo o formal, esse formal pode acabar evaporando e você perde a preservação. Quando você tem uma preservação gradual,
A longo prazo, você consegue ter um tempo de preservação mais longo. Aqui a gente fez um teste com 1.000 e 1.500 ppm de ativo, né, num fluido. A gente fez um challenge test durante 8 semanas. Cada semana a gente ia reinoculando, recontaminando esse fluido, tanto para bactérias quanto para fungos. A gente vê que com 1.500 ppm a gente chegou até a 8ª semana sem contaminação, né, abaixo de 10 a primeira, que é o limite de detecção do teste. E com 1.000 ppm a gente aguentou 4 semanas. Na semana 5 e 6 manteve 10 a segunda, que é uma contaminação ainda aceitável, contaminação não muito alta. E aí sim, a partir da 7ª, 8ª semana já cresceu bastante a contaminação. Mas ele teve um período de vida bastante longo, de até 8 semanas com 1.500 ppm, justamente por essa liberação mais gradual, mais controlada do formaldeído. Para ficar um pouquinho mais claro, essa liberação gradual do formol, aqui tem uma comparação do formol livre com esse doador de formaldeído, com o Bioban-TN 50. O que acontece? Nesse produto, o formol, na verdade, ele fica na fase de metileno glicol, na forma de metileno glicol, e conforme o formol vai sendo consumido, vai tendo a transformação do metileno glicol em formaldeído conforme o consumo, e a gente vê que o equilíbrio dessa reação química é totalmente voltado para a forma de metileno glicol. Então, realmente, a concentração de metileno glicol é sempre mais alta que a de formol. Essa liberação, conforme vai consumindo, vai liberando mais, você tem uma liberação gradual, mais longa, mas mantém um nível de formol baixo para não causar problemas de disposição dos trabalhadores ao formol, que é classificado como carcinogênico pela IARC. Então, o produto funciona bastante bem, em termos de custo de tratamento também bastante competitivo, então não só eficácia, segurança, mas o custo de tratamento bastante efetivo também. A gente falou bastante da preservação do fluido, né, do concentrado e do diluído. Queria falar um pouquinho de vocês também do controle do processo, aquela terceira etapa que a gente combinou, né? A gente falou do fluido de qualidade, do biocida para preservação e fazer o monitoramento e a sanitização do processo em si. A gente vai entrar aqui o que a gente pode oferecer para vocês como solução, como uso para o controle do processo, para ter não só o biocida, mas o processo também. Então, aqui tem algumas fotos das técnicas tradicionais de monitoramento microbiológico, né? A contagem em placas de Petri, com meio de cultura, placas de Petri, o laminocultivo, bastante conhecido em campo, né? Bastantes indústrias usam esse laminocultivo para controlar a qualidade do seu fluido em campo e ter os resultados. Quando tem problemas de bactéria sulfato redutora, a gente usa os bug bottles, né? As garrafinhas com meio líquido para ver o crescimento da bactéria sulfato redutora. São os métodos tradicionais de contagem bastante utilizados. A gente tem um laboratório de microbiologia para dar todo o suporte e fazer os testes também. Mas, além disso, a gente, a Dow e a Brentag, nosso distribuidor, nosso parceiro aqui no Brasil, a gente tem essa tecnologia de análise microbiológica em tempo real. Então, a gente tem um equipamentozinho, onde a gente consegue ir no campo, coletar as amostras, pode ser do fluido, da água, a suave dos tanques, para ver se tem biofilme, dependendo da parte do processo. Em poucos minutos a gente diz para vocês se está contaminado ou não. É um método de análise que não depende do cultivo em meio de cultura, né, da multiplicação, do crescimento dos micro-organismos. O que ele vai analisar é a parte metabólica da célula. Então, tem uma reação dos metabólitos com uma enzima, o equipamento detecta isso. Então, é um teste rápido de campo, resultado em alguns minutos. O equipamento é portátil, pequenininho, a gente consegue levar para qualquer ambiente. E ele tem como vantagem, ele analisa todos os micro-organismos. A gente vai no laboratório, depende do meio de cultura que a gente seleciona, alguns crescem, outros não. Tem meios que é mais para bactérias, mais para fungos, bactérias acidófilas, crescem só em pH mais baixo ou mais alto, acabam não selecionando. Esse equipamento, como ele não depende do cultivo, do crescimento em meio de cultura, ele pega todos os micro-organismos, seja cultivável ou não, seja aeróbio ou anaeróbio, ele pega a gama completa. Ele só não vai pegar esporo, porque o esporo não tem um metabolismo celular. Então, o método é validado com alguns métodos tradicionais de contagem e os principais usos dele. Primeiro, para identificar algum problema, a gente pode, na planta do cliente, fazer uma auditoria microbiológica, então coletar a amostra de diversos pontos, da água, do fluido, da superfície, para ver se tem biofilme, identificar no mesmo dia quais são os pontos críticos em termos de contaminação microbiana. A gente já fala, o cliente não precisa levar a amostra para o laboratório, fazer o cultivo, esperar 2, 3, 5 dias, se for fungo no caso. No mesmo dia a gente consegue dar esse processo. Pode ser utilizado para validar o processo de sanitização. Então, você faz toda a coleta de amostra e análise antes e depois de passar o sanitizante e compara para ver se o sanitizante que você utilizou, a concentração que você utilizou e o tempo de contato foram eficientes ou não.
E para otimizar a dose do biocida também, para aquela validação de campo, com isso aqui a gente acaba ajudando bastante o processo. Próximo slide tem um vídeo, pode passar para mim, por favor? Que mostra um pouquinho desse processo de auditoria aqui que a gente faz em campo. Então, justamente a ideia desse processo de auditoria, desse trabalho, é trazer uma resposta mais rápida para o cliente, para ter uma tomada de decisão mais rápida e otimizar o processo. Então, a ideia em campo é fazer um serviço em campo, coleta a amostra, depois coleta tudo, vai para o espaço analisar, e alguns minutos cada amostra, no final de 1 hora a gente tem a fotografia microbiológica da sua planta de uma maneira completa. Aqui tem um videozinho de como que faz aqui. A gente está passando um swab, né, um cotonete nas tubulações, coletando água, fazendo todo o recorrido da planta, coletando amostras, aí faz o preparo das amostras, passa no equipamento, tem uma diluição, um preparo rápido, passa no equipamento e ele vai dar o valor aqui que a gente consegue converter para o grau de contaminação total. Então, vocês veem uma bancada pequena desse tamanho, um pouquinho maior, a gente consegue fazer toda a análise, toda a preparação e ter o resultado para vocês no mesmo dia. E falando de sanitização, a gente tem um produto que a gente indica justamente para isso. Qualquer problema mais grave que você tenha de contaminação, pode ser recuperação de um fluido contaminado, pode ser tratamento da água, sanitização do processo, eliminação de biofilme, pode ser sanitização corretiva ou preventiva. A gente tem 2 produtos, né, que é a base DBNPA, a dibromo nitropropanolamida, que a gente aplica. Tem a versão mais tradicional, que é 20% de ativo, um produto líquido, 20% de ativo. A gente dilui ele e aplica no banho para remover o biofilme, para fazer toda a limpeza e a sanitização. E a gente está com uma novidade que é o produto sólido. Ele tem 40% de ativo, um produto mais concentrado, e ele vem em forma de pastilhas. Então, são pastilhas desse tamanho, de 200, 250 gramas, que vão se dissolvendo com o tempo. Então, a ideia é você poder tratar o seu sistema de maneira com o menor número de intervenção possível. Você pode, a gente faz um cálculo, né, do volume de fluidos que está no sistema, para calcular quantas pastilhas vão ser necessárias. Essa pastilha ela vem num saco hidrossolúvel, então você não tem contato direto com o biocida, ela vem embalada. Quando você joga no seu fluido, ele vai dissolver esse plástico e o biocida vai começar a atuar. E ela vai dissolvendo com o tempo, com liberação controlada. Isso depende muito, lógico, do fluxo que passa do fluido, mas em média 3 semanas de atuação. Então você faz aquele tratamento e não precisa se preocupar com isso durante 3 semanas. Se você facilita muito a logística, né? Você está acumulando um produto mais concentrado, as pastilhas são pequenas, não necessita de muito espaço, a intervenção do operador é mínima, é só trocar as pastilhas, ele não tem nenhum contato com o produto químico, então problemas de causar irritação na pele, queimaduras, reduz muito, tem um ganho no processo, de muito fácil utilização. Então é a mesma eficácia do produto líquido, mas só que uma forma de utilização bem mais simples, bem mais voltada para o dia a dia, para o processo, para facilitar a vida de vocês. Aqui é só um resumo, né? A gente tem outros produtos que eu não falei aqui, só para ter um portfólio mais amplo. Então aqui a gente tem bactericidas, fungicidas, com doadores de formaldeído, sem doadores de formaldeído, a química deles, alguns benefícios e a dose mínima que a gente indica. Só para ter uma tabela guia, não vou passar um por um aqui, porque os principais eu já falei, mas qualquer dúvida, qualquer consulta adicional que vocês tiverem, vou estar aberto aqui a perguntas agora ou depois da palestra ou amanhã. A gente está junto com a Brenta, que é no instante deles. Vai ser um prazer receber vocês aqui, lá fora, a hora que vocês quiserem, para poder detalhar e entrar em mais detalhes em cada um desses produtos. Obrigado.